Bom, o nosso conteúdo dessa semana vai ser explorar as 3 leis de Newton. Primeira lei, vamos dar uma olhada aqui que era, né? A lei da inércia, um objeto permanecerá em repouso ou em movimento contínuo, a menos que tenha seu estado de movimento alterado pela ação de. A segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, né, a força é a causa de mudança no movimento, assim como observamos a aceleração. E a terceira lei de Newton, que nós vimos a semana passada, é a lei da ação e reação. A toda ação é conferida uma reação com a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e aplicados em corpos diferentes. Lembrando que nunca se anulam, né, porque estão em corpos diferentes. Vamos para frente. Plano inclinado. Bom, o plano inclinado ou rampa é um tipo de máquina simples que pode facilitar o transporte de objetos pesados ou a locomoção de pessoas com deficiência física. Historicamente, acredita-se que os planos inclinados foram usados para levar as pedras que permitiram as construções das pirâmides egípcias há cerca de 4.500 anos. Ó, acredita-se, viu, gente? Mas é a única hipótese provável até hoje verificada. Agora, vamos entender fisicamente como os planos inclinados funcionam. Quer dizer, vamos ver a parte das forças, as decomposições em gráficos, né? Suponha que um objeto está apoiado sobre um plano inclinado, cujo ângulo de inclinação com a horizontal seja igual a θ. Isso aqui é uma letra grega, tá? Um símbolo grego, θ. É uma bolinha com um cintinho, parece um ovinho com um cintinho, θ. Como mostrado na figura ao lado, aqui, essa figura. Bom, olha aqui o ângulo. Tá vendo? Isso aqui é a superfície. Ela tá inclinada com esse ângulo. Então é uma rampa, né? Ó, uma rampa. Tá inclinado com a horizontal com θ. Bom, esse aqui é o corpo que está naquele local. Aqui, você tem a primeira força que você tem que desenhar sempre nos corpos. Força peso, ela é sempre vertical e para baixo. Bom, desenhou a força peso. Segunda força, tem a superfície? Então, a normal. A normal é sempre dando um tapinha, ó. Perpendicular, tem um ângulo de 90 graus com a superfície, ó. Perpendicular à superfície. Esse FE é a força de atrito estático. Ela é sempre contrária ao escorregamento, quer dizer, não vai escorregar, né, para cá? Então o atrito está para lá. Esse A é a aceleração do movimento. Tudo leva a crer que o corpo vai descer. Bom, nesse caso, o que você precisa de fazer com esse P? Você vai decompor ele. Decompor. Como? Você vai traçar uma vertical no plano inclinado e uma horizontal, como se fosse paralela ao plano inclinado. E você vai colocar PX, que é a decomposição do P no eixo X, e o PY, que é a decomposição do P no eixo Y. Esse alfa aqui é o ângulo entre P e PX. Então vamos lá. Esse é o desenho que tem lá no pet de vocês. As forças, que tá forca, né, gente? Mas é forças, viu? As forças que atuarão sobre o bloco serão força peso de módulo P verticalmente para baixo, força normal de módulo N perpendicular à superfície do plano, nós já falamos. Força de atrito, no sentido contrário à tendência do movimento, se o problema estiver levando em consideração o atrito entre as superfícies. Para que o bloco permaneça em repouso, é preciso que a força resultante seja nula, conforme visto na primeira lei de Newton, da inércia. Se é para fazer ficar nulo, vamos analisar o desenho. Essa análise, primeiro será necessário verificar quais forças atuam no mesmo eixo do plano inclinado e em sua perpendicular. Para isso, é necessário decompor a força-peso em duas partes, cujos módulos vamos chamar de Px e Py. X e Py. Tá vendo que aqui o PET de vocês já deu outro nome para esse ângulo. Esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é alfa. Está entre P e X, PX. Eu ensinei quando a gente foi fazer os vetores, quando a gente estudou os vetores, você vai decompor, se você chegar ao P e apertou, ó, apertou o ângulo que você está analisando, então PX é o quê? P cosseno, porque vai coçar. Não apertou? Coçou. Vindo para cá, vai coçar? Não. Então, o PY é P seno. O PX, P cosseno. Então, ó, as expressões para esses cálculos são as seguintes. PX é P cosseno de alfa. Tá? Esse ângulo aqui é alfa. PY, P seno de alfa. Para determinar as condições de equilíbrio, devemos considerar o eixo X como paralelo ao plano inclinado e o eixo Y automaticamente será perpendicular ao eixo X.
Dessa forma, teremos as seguintes conclusões. Figurinha de novo. Sem atrito, o eixo X, ó, esse eixo X. Força resultante é PX. E quem que vai ser PX? Esse aqui, sozinho. Por quê? Porque não tem atrito. Então, a força resultante vai ser só PX. E no eixo Y, a força resultante vai ser PY menos força normal, tá? Então, ó, nesse eixo é PY menos normal. Nesse eixo, só PX. Agora, e com atrito estático máximo? No eixo X, força resultante é PX menos força de estático máximo, do atrito estático máximo. E Y, a mesma coisa, PY menos força normal. E com o atrito cinético, no lugar do estático, você põe o cinético, o resto é tudo igual. É isso que nós faremos nas questões, tá? Brincar com vetores. E os elevadores? O estudo dos elevadores é feito analisando as forças que atuam no eixo Y, exclusivamente. Elevador parado ou se movimentando, né, se movendo com velocidade constante. Nesse caso, como a força resultante é nula, as forças peso e normal são iguais. Quer dizer, está subindo ou está parado, mas se estiver subindo com velocidade constante, a normal é igual ao peso. Elevador iniciando um movimento de subida ou terminando um movimento de descida, nesse caso, a aceleração do sistema aponta para cima. Portanto, ó, a força resultante é a força normal menos a força peso. Então, a força normal vai ser igual à massa que multiplica a gravidade mais a aceleração. É só você usar essa aqui, tá? Quando estiver iniciando uma subida ou terminando a descida. O elevador iniciando um movimento de descida, tá? Iniciando a descida, ou terminando um movimento de subida, nesse caso, a aceleração do sistema aponta para baixo. Portanto, a força resultante é o peso menos a força normal. Tá vendo que é diferente desse? Então, a força normal vai ser a massa vezes a gravidade menos a aceleração. É assim que a gente vai calcular os exercícios. Então, vamos embora lá. Fazer as atividades. Fazer as questões 1, 2 e 3 das páginas 92 e 93 do PET 3. E observação, apenas as resoluções, tá? Mas eu quero as resoluções como? Completas e bem explicadas. Nada de pôr uma respostinha boba qualquer, não, tá? Vamos caprichar. Aonde as resoluções? Ou no caderno, quem quiser fazer no caderno, ou no próprio PET, mas faz certinho, bonitinho. Para que dia? Na próxima aula. Bom trabalho para vocês, tá bom? Bora lá! Friday night, feeling fine. I'm gonna have a good time. Raise my hands, watch me